Olá, bom dia, um feliz sábado para cada um de vocês, caros amigos, amigas, devotos e devotas de Santo Antônio. Hoje, sábado, iniciamos um novo mês, 1º de fevereiro. Para abrirmos esse mês, nós vamos rezar, meditar com o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 até 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para a outra margem." E eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. E então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" Caros irmãos e irmãs, a gente pode iniciar esse nosso momento de reflexão desse sábado com essa pergunta final: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Para nós, claro, 2025, nesse nosso tempo, parece muito tranquilo, muito simples a gente afirmar que é Jesus, o Messias, Filho de Deus. Porque a gente lê na Sagrada Escritura, a gente aprende na catequese, enfim, parece uma coisa tão banal. Naquele tempo, os discípulos ainda não tinham essa consciência de quem era Jesus. No Evangelho de Marcos, que somos convidados então a meditar ao longo deste ano, o primeiro reconhecimento da identidade do Messias por parte dos discípulos aparece somente mais adiante. Nós estamos aqui no capítulo 4, isso vai aparecer lá no capítulo 8, quando Pedro responde à indagação de Jesus: "E vocês, quem dizeis que eu sou?" E Pedro vai responder então: "Tu és o Messias." O trecho do Evangelho que nós lemos hoje, neste sábado, apresenta o primeiro de quatro milagres que Marcos distribui no espaço de um dia, narrado assim com muita riqueza de detalhes, exatamente para ressaltar o poder divino de Jesus. E para compreender tais detalhes e os sinais prodigiosos, no entanto, aqui está o detalhe: é preciso ter fé. Assim como faltava fé para os discípulos na cena do Evangelho deste sábado. Eu quero chamar a atenção, à luz do Evangelho de hoje, caros irmãos e irmãs, que é muito interessante a gente notar o contraste entre a serenidade de Jesus, que dorme, e a ansiedade dos discípulos, que lutam contra as ondas e o vento. Parecem inverter-se os papéis. Jesus confia nos marinheiros e estes, angustiados, não revelam confiança em Jesus. Tanto é que eles vão lá acordar Jesus e diz: "Não te importas que pereçamos?" Jesus, finalmente, ele intervém. Quando ele intervém, se calam o vento e o mar. Calam-se também, obviamente, aqueles que estavam amedrontados, os discípulos. Nem respondem, inclusive, às perguntas de Jesus: "Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" Então o medo de que fala o Evangelho indica ainda, esse medo dos discípulos indica a falta de fé. E nós também no nosso cotidiano, quanta falta de fé nós temos, não é verdade? Quanta falta de fé. A intervenção de Jesus transforma a vida deles, transforma o medo em temor de Deus, transforma o medo em coragem. O poder manifestado por Jesus fez com que os discípulos
intuíssem a presença de Deus junto deles. Portanto, a gente pode dizer assim que esse fato narrado hoje no Evangelho, das ondas fortes, o medo dos discípulos, quer mostrar exatamente o quê? Que eles começam a se dar conta da verdadeira identidade de Jesus, da verdadeira identidade do seu Mestre. Eles começam a intuir, começam a se dar conta que ele não é um simples milagreiro, mas está ali alguém que de fato pode ser o Messias. Portanto, o decisivo é ter fé, crer em Jesus. Caros irmãos e irmãs, eu desejo a cada um de vocês um abençoado sábado. Convite a vocês. Vamos participar das celebrações aí no Santuário Santo Antônio, nos diferentes horários. Temos muitas possibilidades de participarmos das celebrações eucarísticas. Procuremos, num dos horários, a participarmos, para que também a nossa fé ela se torne uma fé sólida. Um abençoado sábado. Santo Antônio cuide, proteja, ilumine a vida de cada um de vocês. Estaremos juntos novamente na segunda-feira neste mesmo horário. Paz e bem para vocês.